Ao mesmo tempo que existem dias de fartura e dias de compartilhar a felicidade, existem dias em que algo importante pode faltar. Nessas horas, procuramos alguém que possa ficar ao nosso lado e nos ajudar. A vontade de fazer o bem é a nossa natureza. Esse comprometimento com os lugares que passamos é o legado que queremos deixar. A Aegea, nossa natureza, movimenta a vida. Environmental, Social, Governance. Os fatores ESG são cada vez mais valorizados pelos consumidores e pelos investidores. Fale com a Ambipar, a líder em gestão ambiental. Vivemos um momento de grandes desafios e mudanças, em que os bons exemplos garantem a prosperidade das próximas gerações e inspiram. E cada ação tem o potencial de gerar um novo futuro. É assim que estamos liderando a transição energética e a economia neutra em carbono no Brasil. É assim que juntos vamos gerar nosso futuro. Acesse nosso relatório e saiba mais. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas ao ESG Summit. Eu sou Rodrigo Caetano, editor ESG da Exame, e agora vamos falar sobre a responsabilidade social das empresas. Eu recebo Andréa Boccabello, diretora executiva de Estratégia e Inovação e ESG do Grupo Fleury, Gustavo Vitti, vice-presidente de Pessoas e Soluções Sustentáveis do iFood, e Penélope Uehara, diretora de Relacionamento da Natura. Eu agradeço a presença de todos e de todas, e esse é um tema que, no final do ano passado, logo depois da COP, aqui na Exame nós identificamos que o S, a responsabilidade social, iria ser uma pauta muito forte este ano. E eu sei que as empresas que estão aqui, já tive a oportunidade de conversar com elas mais de uma vez, também adotaram essa pauta este ano com muita força. E eu vou começar com a Natura, que é uma empresa que é exemplo de ESG em tudo, né? Não é mesmo, Penélope? E eu sei, por exemplo, que a Natura tem trabalhado muito com suas consultoras, inclusive na questão da renda, que é um impacto enorme pelo número de consultoras e também, se a gente contar aí com a Avon e todas as empresas do grupo, um impacto global. Então eu queria começar com a Penélope para falar como é que a Natura tem encarado essa questão da responsabilidade social. Oi, boa tarde. Muito obrigado aqui pela pergunta, Rodrigo. Um prazer estar aqui junto com vocês. E, de fato, a Natura, ela atua com grande responsabilidade. É muito valor para a gente que a empresa ela esteja ligada à capacidade de contribuir com a evolução para a sociedade. O que isso quer dizer? Para nós, só é possível que a empresa seja próspera, no nosso entendimento, se você estiver gerando valor, tanto social, quanto ambiental, quanto recursos prósperos, e aí a gente está falando de monetários, para não só para a Natura, mas também para a sociedade. E durante esse período, na pandemia, a gente rapidamente se organizou em 3 frentes muito claras dentro de um pilar
das pessoas. A gente seguiu avançando, né, para que a gente cuidasse da nossa gente, das nossas consultoras, para que a economia seguisse circulando, de forma que a gente seguisse olhando para o pilar social de uma maneira muito contundente, porque é isso que a gente está falando. E a Natura cria estratégias de gestão desses investimentos sociais. E para isso, para acompanhar as evoluções e essa questão social, a Natura ela tem um próprio índice, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E esse foi um índice criado pelo PNUD, pelo Flávio Comin, e através desse índice a gente avalia o impacto socioeconômico sobre os milhões de consultoras e consultores de beleza. E não só a pandemia, esse é o índice que a gente tem desde 2014, a gente avalia quais são os impactos que a gente tem, tanto na frente de saúde, quanto na frente de educação e violência contra a mulher. Então, não é só a respeito da distribuição de renda, mas também sobre toda a questão social das nossas redes. E aí, a partir dos principais indicadores, né, e das fragilidades ou das potencialidades que esse índice nos mostra, a gente desenvolve os nossos programas de atuação, não só social, mas eles estão dentro do modelo de negócios. A gente enxerga o modelo de venda por relações como um processo de vendas que é extremamente regenerativo. Por quê? Porque ao invés de concentrar a renda, ele distribui a renda para a nossa rede de 1,2 milhões de consultoras, e agora olhando também para a aquisição da Avon, para todas as novas consultoras que fazem parte do grupo. Interessante. 1.200.000 consultoras só no Brasil, é isso? Ou a Natura... Só no Brasil. Só no Brasil, Rodrigo. Só no Brasil. Só no Brasil. É muita gente, né? E muita gente que tira uma renda que às vezes é complementar, mas eu imagino, inclusive tratando de mulheres, né? O Brasil tem uma proporção de mulheres que são chefes de família, né? Muito grande. Uhum. Então eu imagino também muitas dessas mulheres tiram o sustento da família da Natura. Sim, muitas mulheres tiram o sustento da Natura. E a gente atua na geração de prosperidade, mesmo no sentido mais amplo da palavra, né? Um dos principais pilares do Índice de Desenvolvimento Humano é a respeito da educação. E isso é tão forte, Rodrigo, mas tão forte que a gente atua na educação em dois sentidos. Na educação para o negócio, para o desenvolvimento da atividade de consultoria, mas também a gente atua na transformação da educação como cidadã, né? O Instituto Natura, ele é uma empresa apartada, vamos dizer assim, ele é o Instituto Apartado, aonde nós temos uma linha de produtos que é a Crer para Ver, que todo o lucro ele é revertido em prol da educação da sociedade. E são 4 iniciativas, mas eu vou falar da quarta, que é das consultoras. A gente apoia um programa de desenvolvimento em educação, aonde as consultoras podem tomar crédito para poder voltar aos estudos, qualquer que seja ele. Ela pode voltar a estudar numa escola normal, a gente apoia o EJA para aquelas que não têm formação, a gente apoia a universidade, um curso, qualquer um deles. E esse empréstimo tem uma parte que é 100% e tem uma parte que ela devolve 80% desse investimento a juros zero. Para que novas consultoras, e esse fundo não é para que volte para a empresa, né? Tampouco para o instituto, é para que a gente consiga subsidiar a transformação e educação de novas consultoras que quiserem fazer parte do programa. Sim, muito, muito legal. Eu vou pegar carona nessa questão das consultoras e trazer para a nossa conversa aqui o iFood. E eu acho que é importante dizer do iFood como o maior do setor, né? E também, mas falar do setor como um todo, porque especialmente na pandemia, né, os aplicativos acabaram ganhando uma relevância muito grande na geração de renda. Eu arrisco dizer que muita gente realmente teria passado aí para uma condição de extrema pobreza se não fossem os aplicativos, tanto de entrega, de
né, de carros como Uber 99 e tudo mais. E também eu sei que o iFood, nós já conversamos, né, Gustavo? O iFood tem uma atuação na área de educação muito forte também. Queria que você comentasse um pouco sobre esse contexto. Legal, tá bom. Acho que ele fala bastante um pouco com o que a Penélope falou ali, né? Assim, o Brasil, dentro de todos os aplicativos que existem hoje, o Brasil é o maior brasileiro, né? Ele é o maior do segmento e ele ainda é brasileiro, assim. Então a gente tem um orgulho bastante grande e uma gratidão muito grande, né? Para com o Brasil em relação a essa prosperidade, esse crescimento que a gente conseguiu construir aqui junto com a nossa sociedade. E a cabeça nossa, ela sempre foi muito voltada para, legal, como é que eu consigo devolver essa prosperidade que o Brasil trouxe para o iFood e o Brasil fazer parte da prosperidade do Brasil? Eu sou de uma geração mais antiga, que a gente nasceu escutando sempre que o Brasil era o país do futuro, né, Rodrigo? Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido esse é o Brasil, o país do futuro, país do futuro, país do futuro, e eu sempre fiquei pensando, nossa, quando é que esse futuro vai chegar? E aí, um belo dia, a gente chegou à conclusão de que o Brasil do futuro só vai chegar se a gente conseguir construir esse Brasil do futuro. E o iFood despertou para isso, né? Pouco mais de um ano, quase 2 anos, a gente despertou para isso e a gente começou a conversar, entender nossa responsabilidade na sociedade e tentando imaginar um Brasil muito mais próspero, um Brasil do futuro que se torna a realidade, o que deveria acontecer? Eu, pessoalmente, junto com o meu time, eu falei com mais de, pelo menos, umas 60 pessoas especialistas no país, pessoas formadoras de opinião, pessoas extremamente ativistas, para tentar entender. Eu falei, legal, o que aconteceria nesse Brasil do futuro e como é que eu consigo juntar 1 mais 1 é igual a 11, ou seja, o que o iFood estaria fazendo para ajudar a construir esse Brasil do futuro. E a gente chegou a 3 coisas, né? Primeiro, nesse Brasil do futuro, a educação ela tem um outro patamar de prioridade que hoje a gente vê, né? Então, educação de qualidade, educação em tecnologia, educação profissionalizante, educação que capacita, educação que forma, educação que literalmente educa. Então, a educação é um dos pilares nossos. Meio ambiente é outro. Não existe futuro se a natureza não estiver lá, se o meio ambiente não estiver lá e se a gente não tiver preservado os recursos naturais que hoje existem. E o terceiro é inclusão. Mas, esse futuro ele não vai valer a pena se for para um determinado grupo de pessoas que nasceram de uma forma extremamente privilegiada, nas quais as pessoas da sociedade não têm tantos vieses que as prejudiquem na sua ascensão e elas próprias acabem não sendo impactadas. Então, o iFood definiu há pouco mais de um ano 3 prioridades: educação, meio ambiente e inclusão, que é o que a gente chama habitualmente aqui de MI. Né? E a gente lá atrás, um pouco mais de um ano, a gente definiu as nossas metas de forma bastante agressiva e a gente publicou elas, né? De forma sucinta, eu não vou entrar no detalhe de cada uma, mas educação a gente quer ver o Brasil se tornando uma potência em tecnologia e um Brasil extremamente educado. Então a gente quer levar o ensino da tecnologia, a gente quer pegar todas as pessoas que passam pelo nosso ecossistema, né? Sejam entregadores, sejam restaurantes, farmácias, supermercados, para que elas, nesse processo, enquanto elas fazem parte do ecossistema do iFood, elas consigam se capacitar, se reinventar, se atualizar, se desenvolver. E também um auxílio na educação básica, através de algumas iniciativas, né? Acho que só ressaltando um pouco o que a Penélope falou, a gente tem um programa aqui que a gente recém lançou, que é o Meu Diploma do Ensino Médio, né? Que a gente distribui para os nossos entregadores. A gente acabou conseguindo, pela quantidade que é muito inferior à da Natura, mas a gente conseguiu conceder 6.000 bolsas para os entregadores que são parceiros nossos, para que eles possam concluir ensino médio, que eles possam concluir e acelerar o ensino fundamental. E é muito gratificante essas iniciativas de educação, né? Eu lembro de ter escutado de um entregador olhando para a gente falando, eu pressiono muito meu filho para terminar os estudos dele, mas eu não terminei o meu. E agora eu vou poder servir de exemplo, né? Desses 6.000, 4.000 já estão inscritos para a prova do Enseja, que acho que é um pouco do que a Penélope estava falando. Então, a gente tem muito focado nessa iniciativa e como ajudar o Brasil a se tornar uma verdadeira potência, né, na tecnologia, uma educação de qualidade. O segundo é meio ambiente. E meio ambiente a gente tem 2 metas assim, muito agressivas. Uma delas é com plástico, outra com CO2. O plástico a gente tem muita iniciativa, a gente tem gastado muito dinheiro tentando trazer escala para substitutos do plástico. O mundo inteiro não existe substituto do plástico, a gente quer encontrar. Por isso que a gente também é o principal subsidiário da XPRIZE, que tem o Elon Musk e o Fabrício Blois, que é nosso CEO, como faz parte do board, para encontrar essas embalagens sustentáveis. E a gente já tem várias iniciativas que a gente fez para redução do consumo de plástico, através de simples opções de tecnologia, que a pessoa vai lá fazer um pedido, quer talhar plástico, não quero, né? E a gente
descobriu que 95% das nossas pessoas não querem talheres plásticos. Então é muito bom, é bom para o restaurante, é bom para o meio ambiente. E no CO2, a gente quer, imagino que daqui 3, 4 anos a gente vai ver as entregas, mais de 50% das nossas entregas a gente quer que sejam feitas com modais não poluentes. E aí tem duas iniciativas muito grandes. A primeira delas é com a Tembici, o pessoal da Tembici, onde a gente tem hoje mais de 1.500 bicicletas, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, São Paulo e Bahia, onde as pessoas podem ir lá e por um valor muito baixo alugar uma bicicleta por uma semana e conseguir gerar renda através dela. E o segundo são as motos elétricas, né? Moto elétrica foi um sonho meu grande, 2 anos atrás, quando eu voltei para o Brasil. Antes disso, eu quase fui atropelado por uma moto elétrica na China, né? Não faz barulho, vem silenciosa, o cara estava andando na calçada. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, nossa, cadê as motos elétricas? Aí não tinha. E aí eu falei, galera, vamos atrás e vamos desenvolver uma moto elétrica. A gente falou com todos, sem exceção, todos os fornecedores de moto elétrica do Brasil. A gente encontrou um, que era mais, a moto era muito cara. História longa curta, 2 anos depois, muito teste, falar com muita gente, banco para reduzir o custo do crédito de financiamento, posto de gasolina, agora a gente fez uma parceria com o Posto Ipiranga, encontramos um parceiro que é a Volts, encontramos o pessoal da Ecomírias, fizemos todo um esquema que hoje a gente consegue oferecer moto elétrica cuja parcela e a carga sai mais barato do que o cara hoje gasta com a gasolina. 2 anos para a gente chegar nessa equação e por isso que eu acredito fielmente que nos próximos 2 anos a gente vai ver o Brasil se tornar, a moto elétrica se tornar o principal modal de 2 rodas no nosso país. Sim, e depois inclusão. Não, por favor, complete. E depois, por inclusão, acho que um dos principais nossos, o iFood hoje é o maior aplicativo de doação do país. Desde que a gente lançou a ferramenta de doação no aplicativo, pouco mais de 1 ano e meio, a gente já destinou mais de 20 milhões de reais para 7 ONGs que são parceiras nossas, CUFA, Gerando Falcões, Orgânico Solidário, Gastromotiva, Todos pela Educação, entre outras. E a gente tem hoje um grande projeto nosso de hortas urbanas. A gente já tem 4 hortas urbanas, uma em Osasco e 3 em escolas, onde a gente está ajudando e fomentando não só que as crianças da escola consigam plantar e entender todo esse ciclo da vida, mas também usar aquela horta para colocar no prato de comida da merenda e ter uma merenda cada vez mais saudável. Então tem esses 3 grandes iniciativas nossas: educação, meio ambiente e inclusão. Não, legal. Inclusive a moto eu vi aí na série do iFood quando eu visitei, é muito bonita. E eu acho interessante nesses pontos é o impacto para além da própria pessoa, né? Você citou aí a questão da família, da pessoa se formar e ser um exemplo para a família, e aí vai gerar mais uma onda, né, positiva de uma nova geração aí mais bem preparada. E também essa questão da moto, porque eu imagino que os entregadores eles usam a moto para trabalhar também, mas também é um meio de transporte para a própria família, né? Então ele tem a possibilidade ali de ter um meio de transporte barato, né? Que ele possa de repente usar também para se divertir e para outras coisas, também tem um impacto grande na vida desses caras, não? E sem contar que, imagina uma moto que você liga ela, você não sabe que ela está ligada, porque ela não faz barulho. Eu sei bem. Bom, eu acho, a gente falou aqui muito de educação, renda e tal, e falamos de pandemia também, né? E eu acho que a pandemia, a área da saúde, foi a mais impactada, né? De vários aspectos, e eu queria trazer o Fleury para essa conversa, falando do acesso à saúde. Eu conheço a plataforma aqui de vocês para aumentar esse acesso e a uma saúde de qualidade. E isso também é uma responsabilidade, né, das empresas de saúde e tem um impacto que eu acho até difícil de mensurar, né? O quanto que você melhora a qualidade de vida das pessoas, não só pelo fato delas melhorarem a sua própria saúde, obviamente, mas até pela segurança que você tem ao saber que você tem acesso à saúde. Quer dizer, isso permite um aumento de produtividade enorme na minha visão, né? Obviamente que nós aqui somos privilegiados e temos plano de saúde, isso dá uma tranquilidade muito grande, né? Mas eu queria que a Andréa comentasse sobre os planos do Fleury para aumentar o acesso à saúde da população. Oi, pessoal, tudo bem?
Boa tarde, obrigada pelo tempo e pela audiência para a gente poder falar sobre isso. O Fleury é muito dedicado aos temas de ESG, faz parte da nossa formação desde o início da empresa. A área médica tem muito disso, né? Tanto os enfermeiros, técnicos, como os médicos, eles se doam muito para o outro. Então, é muito comum entre nós falar sobre ações sociais e sobre humanidade, sobre como a gente pode compartilhar as nossas competências para contribuir com a sociedade. E o SG, durante a pandemia, para nós, ele virou um ícone de estratégia. A gente unificou, inclusive, as áreas de SG com estratégia e inovação, porque o nosso principal impacto em SG é justamente o compartilhamento do conhecimento que a gente consegue desenvolver ou com as nossas patentes, ou com os nossos médicos, ou com a nossa força de trabalho na área técnica, tanto para o governo como para a sociedade. E agora, já depois de 2 anos de pandemia e muito aprendizado, a gente conseguiu pensar em modelos de negócio que possam ser mais acessíveis ao público, tanto para a renda particular, né? Então, a classe social que não teria acesso a planos de saúde, então ela só tem o SUS como opção e ela poderia passar a ter o acesso a uma saúde de qualidade com um custo muito menor do que o custo que hoje a gente tem. Então, a gente vem tentando desenvolver o acesso à saúde por todas essas frentes, tanto pelo lado de compartilhar o que a gente consegue desenvolver com o governo e com o SUS e com todo mundo que precisa no mundo inteiro. Médicos nossos deram várias entrevistas e compartilharam várias pesquisas com BBC, com Nature. A gente foi bem importante durante a pandemia para o avanço das soluções para a Covid. Depois, nos governos aqui no Brasil, tanto para os territórios que estão lá no norte e nordeste, para aquelas amostras de sangue ou, né, as amostras de nasais chegarem até São Paulo, onde é a nossa área técnica principal, eles não tinham estabilidade de amostra. Então, a gente teve que desenvolver outros métodos para fazer o teste COVID. A gente não só importou testes, a gente desenvolveu metodologias locais que garantiam o tempo de resposta que era necessário para a pessoa não sair contaminando todo mundo, né? Não pode levar 15 dias para dar essa resposta. E a amostra, ela demorava para chegar, mesmo vindo de avião, ela não chegava estável. Então, o resultado tinha uma confiabilidade muito baixa. E para a gente poder dar a mesma eficiência que a gente dava para o cliente que está em São Paulo, né, que a amostra circula rapidamente até a área técnica, a gente teve que mudar toda a nossa área técnica e desenvolver um uso completamente diferente dos equipamentos para isso. E no fim, a gente acabou desenvolvendo tantas habilidades, sabe? A gente formou tendas dentro de parque, atendimento em drive-thru no shopping, a gente acabou mudando completamente o método de atender o paciente, né? Antes a pessoa ia até uma unidade de saúde, tudo super organizado, limpo, todo aquele protocolo, aí você coleta o sangue, faz sua coleta nasal e você vai embora de novo no estacionamento, etc. Hoje em dia você faz isso dentro do carro, né? Então, teve uma mudança muito grande do comportamento como um todo na saúde para a pandemia. Isso nos traz uma série de possibilidades para a inovação do serviço com um custo muito menor, o que permite o acesso também. Então, são todas essas vertentes. E para fazer um compromisso com metas, a gente emitiu uma debênture vinculada a metas ESG. Uma das metas é acesso à saúde para a classe C, D e E. E a gente tem a nossa plataforma digital, a Saúde D é um braço que está nesse caminho, mas dentro do próprio Fleury a gente tem desenvolvido outras marcas com soluções também baseadas em tecnologia para reduzir o custo. E a gente tem uma parte que é da debênture também, é uma meta ambiental, que aí é uma outra pergunta que vocês comentaram sobre a moto elétrica, mas a gente também fez a mesma coisa, a gente começou a migrar nossa frota própria e contratada para motos elétricas e veículos elétricos em geral, para a frota, inclusive do corporativo, para diminuir a emissão de poluentes. E tem sido um sucesso, a gente tem conseguido, aos pouquinhos, fazer evoluções. Não, muito bom. Eu acho muito interessante no que você falou, a questão do ESG como estratégia, né? Virou um ícone da estratégia. E eu percebi isso também aqui nas outras empresas. Mas o grande lance é que você coloca o ESG como estratégico, né? E aí, de repente, o S, que antes estava vinculado mais a uma questão de filantropia, se torna uma questão de negócios, não é mesmo? Quer dizer, de repente, ao fazer essa mudança, você cria uma outra forma de atuar, não é isso? É exatamente isso. No Fleury, pelo menos a gente
a gente fez 2 caminhos. Um é modelos de negócio, então a gente vinculou metas dos executivos de negócios às metas ESG. Isso força eles a não gastar dinheiro com filantropia, não é isso. A gente continua tendo as nossas ações sociais, inclusive o nosso público interno é muito aderente, a gente tem mais de 3 mil voluntários nas ações que a gente tem, então isso continua existindo, mas a gente pôs metas muito agressivas para os negócios atingirem. Então, eles precisam modelar negócios que gerem uma economia que sustentem o próximo passo do acesso à saúde, né? Eles não conseguem fazer isso gratuitamente, porque você não tem o dinheiro infinito. E quando você cria como negócio, ele se retroalimenta. Então, você tem receita para gerar o novo investimento para acessar mais vidas e mais vidas e mais vidas. Então, o impacto é muito maior como negócio do que só como filantropia. E a gente fez uma outra conexão com a área de inovação. A gente tem trabalhado com uma aceleradora para fazer investimentos em empresas que desenvolvem soluções de sustentabilidade e que são hoje startups, e que a gente vai testando essas ideias dentro do nosso ecossistema, e o que é possível a gente investe ou contrata. E o que não, a gente contribui para a evolução, né? Quem sabe alguém consegue contratar e fazer isso virar um mercado. Sim, sim. Agora, Penélope, na Natura, como é que que eu percebi pela sua fala que também existe essa conexão com o negócio, quer dizer, o bem-estar das consultoras, né? E a geração de renda que você proporciona e também o acesso à educação, tudo isso, a meu ver, né, tem como resultado vender mais produtos. Né? Quer dizer, uma consultora que está bem, né, que está segura, né, que consegue ali ter uma estabilidade, ela acaba tendo, como eu trouxe também a questão da saúde, quer dizer, acaba tendo uma produtividade maior, e isso acaba sendo bom para o negócio. Mas eu queria que você dissesse um pouco mais sobre essa conexão do ESG com o negócio. Ele é profundo, ele é enraizado desde que a Natura foi fundada. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, quando a gente faz um desenvolvimento de um produto novo, uma das dimensões que a gente avalia no desenvolvimento de produto é a emissão de carbono. Se aquele produto, né, seja um perfume, um batom, um cosmético para o rosto, ele emite mais carbono ou ele é mais poluente do que o substituto ou a média da categoria na qual ele está inserido, porque às vezes você tem produtos que você não tem correlatos, o produto não é lançado. É tão crítico quanto a avaliação de margem, né? Se o produto tem mais margem ou menos margem, óbvio, é uma dimensão de lançamento. Então, na parte de produto, a gente tem toda essa questão. E aí, a gente avalia nessa perspectiva. E quando a gente fala também da geração de valor, de renda, toda a atribuição e todas as metas da Natura, dos executivos, elas estão conectadas. A emissão de carbono, isso faz parte do nosso grupo de metas que nos avaliam, que nos bonificam e que diz se a empresa vai ser sucesso ou não, como também o volume de renda que a gente gera através das nossas consultoras de vendas, né? Se eventualmente por um ano a gente tem uma entrada muito maior de consultoras iniciantes, a gente tem que ser capaz de gerar o mesmo volume de renda. Então, o que acontece? Isso não está só no compromisso 2030 que a gente fez com a ONU, a partir das 3 causas que a Natura atua. A Natura atua focada em 3 causas, né? Na Amazônia Viva, né? Que fala a respeito dos nossos recursos naturais, porque boa parte dos nossos produtos consomem, sim, produtos vindo da floresta, e são produtos extraídos de maneira totalmente sustentável, né? Então, você tem lá todo o desk de indicadores que você reporta. O outro é mais beleza e menos lixo, onde sim a gente se preocupa com a geração de lixo da indústria, e não menos importante, a terceira causa, que é o Cada Pessoa Importa. E no Cada Pessoa Importa, Rodrigo, tem muito esta questão do olhar para o desenvolvimento das consultoras. E aí, quando a gente olha para a renda, a gente passa pelo que a gente diz, está super em voga agora, você dizer a jornada, né, do seu cliente, a jornada da consultora também nós avaliamos. E quando você está no ambiente de venda direta, e vai ter uma conexão muito grande ali,
com o iFood, quando você olha a venda direta, você tem pessoas que têm um índice de desenvolvimento menor, né? Você está falando melhor do que o Brasil, mas ainda assim você está falando de pessoas vindas da classe C, D, E, que tem aquela renda, e a gente faz essa avaliação a partir da renda gerada, por quê? Porque se ela está desempenhando bem as atividades de consultoria, se ela consegue ter conhecimento financeiro, se ela está letrada digitalmente, se ela consegue formar uma carteira de clientes para poder distribuir os seus produtos, que em tese já foram, em tese não, que realisticamente já foram feitas em bases sustentáveis, com uma emissão menor de carbono, a gente liga toda essa natureza do ESG de ponta a ponta do negócio, né, com o objetivo de geração mais renda, não só para quem comercializa, mas para também quem extrai os produtos da natureza, porque a Natura, quando ela entra em uma comunidade, e isso é um trabalho maravilhoso, ela também faz com que as taxas e o valor da matéria-prima que você está extraindo seja em um fair, seja um valor justo, e a gente também estimula, através de uma equipe de gerenciamento por categoria de comunidades, com que aquela comunidade estenda não só a produção das sementes, mas que também evolua mais uma etapa da cadeia produtiva na extração de óleos, porque assim ela ganha não só a partir das safras, mas também por mais uma produção. Então, você atua na geração de renda e, obviamente, de prosperidade em todas as pontas, né? Desde a geração do produto até a comercialização, na educação, no desenvolvimento. E a educação, ela não é só a respeito da digitalização, do financeiro. Tem uma educação que ela é comportamental, Rodrigo, e ela não é menos importante, sobretudo quando você fala de pessoas de baixa renda. As pessoas, elas começam a frequentar determinados locais, hotéis, como a gente vai em um evento da Natura, ou uma celebração de uma campanha que ela ganha, e ela passa a ter um sentimento de pertencimento enorme. Então, você se motiva muito ouvindo frases: nossa, eu não sabia que eu poderia entrar nesse lugar, eu não sabia que eu poderia frequentar, eu não sabia que eu tinha o direito de usar um produto como esse. Então, é incrível, a gente fica altamente motivado pela geração de prosperidade que você gera de ponta a ponta. Sim, essa questão da educação comportamental realmente é muito importante, né? Eu já ouvi vários relatos de pessoas ligadas, por exemplo, a favelas, né? Que dizem, olha, muitas vezes o morador de favela, ele não pega né? Não tem renda, mas não pegava um voo porque não se sentia pertencendo àquele lugar, né? Se sentia mal. Isso é muito relevante, realmente. Agora, levando para o Gustavo, essa mesma questão da conexão com o negócio, eu vejo que o iFood ainda tem um desafio. Porque é óbvio que já se tornou uma grande empresa, mas é uma startup. Ele nasceu ontem, né? Perto de Natura, perto de Fleury, nasceu ontem. E o setor também, né? É um setor novo, né? Que começou a realmente pegar volume agora, que tem o quê? 2, 3 anos, né? Ou talvez 5, para exagerar. Então, quer dizer, como é que vocês lidam também, porque surge um setor novo, né? Uma empresa nova, surgem desafios, talvez vocês não tivessem mapeado, né? Aliás, ninguém mapeou. Enfim, como é que vocês lidam com essa questão? Legal. Acho que o primeiro passo aqui, e todo mundo, acho que é com muita humildade, né? Porque assim, a gente tem mais perguntas do que a gente tem respostas. A Natura, por exemplo, a Penélope estava falando do IDH que eles construíram ali, pô, é uma grande inspiração para a gente, Penélope, tá? Como é que a gente cria o nosso IDH, não das revendedoras, mas dos entregadores, e a gente começa a medir isso daí, começa a medir essa prosperidade, porque a história começa, Rodrigo, um pouco mais de 2 anos para trás, Davos, Stakeholder Capitalism, que era o capitalismo das partes interessadas, e aí o Fabrício, que é o fundador da Movile, CEO do iFood, pessoa que tem uma cabeça, eu acho incrível, ele voltou e falou, pessoal, no futuro as empresas vão resolver problemas que vão muito além dos próprios negócios que hoje elas são conhecidas. E esse negócio marcou minha cabeça, né?
E aí, pouco tempo depois, eu tinha acabado de voltar de Singapura, um país que saiu da terceira geração para a primeira através da educação, uma história belíssima, né? País extremamente próspero, o país mais seguro do mundo, várias referências. Foi tudo através da educação. E eu voltei para o Brasil e falei, cara, a gente precisa construir esse país, trazer prosperidade para cá e fazer alguma coisa. E isso ecoou junto ali, a gente começou a construir essa história toda, a gente começou a construir nossas metas. E logo na sequência, isso foi tão profundo que mudou toda a estratégia do iFood, mudou toda a visão do iFood. Hoje a visão do iFood é alimentar o futuro do mundo. Isso significa, nada mais, nada menos, talvez uma forma resumida, é você criar um ciclo virtuoso para todas as partes interessadas no nosso ecossistema, incluindo o próprio meio ambiente, né? Então, como é que a gente gera prosperidade dos nossos entregadores? Como é que a gente gera prosperidade para os nossos estabelecimentos parceiros? Como é que a gente gera prosperidade para as pessoas que compram, que consomem aquele nosso produto? Uma facilidade que a pessoa não precisa tirar o carro, ir lá comprar, etc. Que ela tem uma oportunidade de comer alguma coisa mais saudável, se ela assim quiser. Para o meio ambiente, né? Hoje o iFood a gente recicla 1/4 de tudo que a gente gera. Já isso em um ano a gente conseguiu fazer isso e a gente é super acelerado, né? O lado bom de você ter uma empresa que tem a cabeça de dono e dona, né, que é um fundador nosso, é que as coisas andam muito rápido por aqui, né? O meio ambiente, a questão da moto. E aí, eu acho que ele passa um pouco, é um pouco o que a Andrea falou, ele passa a ser a forma de pensar da empresa, né? Eu lembro quando há 2 anos atrás, a gente estava conversando com todos os fornecedores de moto. E eu lembro que eu conversava com as pessoas, os fundadores das empresas e as fundadoras das empresas de veículo elétrico, e eles falavam, quantas motos vocês querem? 100, 200, 500? Eu falei, não, cara, eu quero 100 mil, cara. O cara, nossa, como assim, cara? O que você está falando assim? Eu falei, pois é, eu quero 100 mil, eu quero ser rápido, eu quero acelerar esse negócio. E aí, quando a gente ia encontrando, a gente foi filtrando 2, 3 ali no final, a gente falou, cara, o pré-requisito final aqui, eu quero que você traga uma fábrica no Brasil, eu não quero uma moto elétrica importada. Eu quero trazer esse conhecimento para cá, eu quero trazer prosperidade para cá. Hoje eu tenho falado com o Celso da CUFA e o Edu Lira da Gerando Falcões, falei, cara, vamos encher a favela de lugares onde as pessoas fazem manutenção, de oficina de manutenção. Então, assim, a cabeça nossa toda, ela começa a pensar através de... não é uma iniciativa ou outra, assim, é tudo. Né? Como é que você pensa em tudo? Né? A gente estava falando com um parceiro agora para construir uma usina uma fazenda, né, de célula fotovoltaica, que eu consigo reduzir 20% a conta de eletricidade do restaurante. Putz, você cria uma solução que todo mundo ganha, né? O restaurante ganha, eu consigo garantir o financiamento do cara, que ele paga em 10 anos, né, para produzir energia elétrica solar, o meio ambiente ganha. Assim, a forma de pensar muda. É um pouco do que a Penélope colocou lá na Natura. Se você tem uma iniciativa que você acha que ela não vai fazer parte desse ciclo virtuoso, você descarta ela logo de cara, né? Porque se você colocar aquilo lá em prática, daqui a pouco ele vai morrer. Eu acho que, mais do que a estratégia, o próximo passo depois da estratégia é a forma de pensar, né? É a forma de pensar de todo mundo. E muito interessante que a gente falou dos entregadores, mas eu pelo menos esqueci de falar dos restaurantes, né? Dos bares e restaurantes. Durante a pandemia, não fosse o iFood, né? Poxa, esse pessoal ia estar quebrado, né? E realmente muito importante esse trabalho. E eu passar para a Andrea, pegando um gancho no que você falou, Gustavo, que essa questão dos problemas, né? Que as empresas vão passar a resolver problemas. E ao mesmo tempo você deu uma ideia da escala, né? Com essa história das motos. De repente, e aí vem o investimento de impacto, porque eu sei que o Fleury também atua muito nisso, né, nas empresas de impacto. Quer dizer, a escala que uma empresa pode dar a uma solução é muito grande, né? E aí vem essa questão da saúde. Eu queria perguntar para a Andrea exatamente como o Fleury enxerga o papel da empresa na resolução de um problema centenário aqui na nossa sociedade, que é o acesso à saúde, e pensando nessa escala. De repente você pode, não estou falando de 100, 200, estou falando de 100 mil, estou falando de 1 milhão de pessoas, né? Então, quer dizer, como é que o Fleury enxerga essa questão? Você tocou na parte, acho que mais importante da nossa estratégia. O coração da estratégia atual do Fleury é a coordenação da jornada
da saúde das pessoas. Então, o foco tem que ser cuidar da saúde e não tratar a doença. E quando você muda o foco de atuação, você passa a perceber que uma empresa de diagnóstico, que é o nosso caso, ela tem um conhecimento e uma capacidade de interagir com as informações desse paciente numa fase muito inicial do problema dele, ou até antes, né, de maneira preventiva mesmo, com check-ups e cuidados que são muito básicos, como alimentação, nutrição, um bom sono, atividade física. E aí você vai monitorando isso ao longo da vida, e quando você chega em certos indicadores, você, se não consegue evitar a doença, você consegue tratar ela muito cedo. E a cadeia cuidada dessa forma, ela tem uma redução do nome técnico, que é a sinistralidade para o plano de saúde, que é custo, né, que é um desperdício. Então, por ter sido mal gerida esse cuidado com a saúde do paciente ao longo do tempo, ou porque ele não procurou o médico, ou porque diferentes médicos especialistas têm informações quebradas e não conseguem fazer uma análise completa do caso, então você repete diagnóstico, você perde tempo entre uma consulta e um tratamento, a doença evolui, ou você faz uma cirurgia que não era necessária, porque ela poderia ter sido evitada se tivesse sido diagnosticado mais cedo, ou até tratamentos. A gente já fez pesquisas junto com o Pérola Byton, de quimioterapia, por exemplo, que não tem reação em determinados tipos de câncer de mama para a mulher. E o SUS adquire os quimioterápicos e trata porque é o protocolo utilizado. Então, conforme isso vai evoluindo e a informação vai evoluindo dentro da cadeia, para todos os médicos que têm interação com esse paciente, você evita enormes quantidades de custo, de dinheiro. Se isso tudo for traduzido para uma melhora do preço do plano de saúde ou uma melhora do preço do SUS, você consegue ampliar o acesso para muito mais gente, né? Então, essa é uma visão econômica da integração da cadeia. A integração depende de, ou você tem as próprias lojas, né? O Fleury tem feito isso, a gente faz alguns investimentos, mas você ter todas as especialidades médicas é quase impossível, né? São muitas variações. Então, você tem que formar parcerias. E essas parcerias vêm desde a universidade, né? Você traz isso, tem que ter parceria com o SUS, tem que ter parceria com a universidade para você ter acesso a dados, a informação muito pura, informação de inovação. Depois você tem todas essas startups e esses novos empreendimentos que estão circulando, é um monte de empresa de pequeno e médio porte, que eles têm a capacidade e a velocidade de desenvolver soluções tecnológicas que vão ser fundamentais para você reduzir o custo do atendimento da saúde. Então, o agendamento, encontrar horários dentro de hospitais ou dentro de laboratórios que você tem menos uso. Então, todo mundo faz exame no Fleury 6 horas da manhã. Você vai uma hora da tarde e não tem ninguém lá, porque a pessoa não quer fazer jejum a essa hora. Então, não daria para usar esse espaço com custo mais baixo para você oferecer para outro público, né? Para quem pode pagar menos, para quem só pode pagar menos e não tem a opção de fazer às 6 da manhã. Então, isso acontece nos hospitais. Quem quer fazer uma cirurgia às 3 horas da manhã? Ninguém, todo mundo quer começar às 6 a cirurgia. Então, você tem oportunidades de uso do que já está construído, do conhecimento que se já tem, é só integrar tudo isso. Claro que a tecnologia e os dados ainda tem muito para evoluir, aí entram as startups, porque eles estão focados muito nisso, em todas as health techs estão olhando para a integração de dados. E depois, no fim da cadeia, a parte do desfecho, como a gente chama, é a integração com outros parceiros, que são os grandes hospitais. Então, tem uma série de redes de hospitais privados, mas a grande inteligência hospitalar está nos hospitais de filantropia, nas associações. Esses hospitais não podem ser nem comprados nem vendidos por grandes grupos econômicos, né? Que é o caso do Fleury ou dos nossos concorrentes. Então, você precisa fazer cooperação de trabalho. Você não consegue comprar um Einstein, não existe isso. Ele é uma empresa de filantropia. Mas você consegue se associar, e a gente acabou de fazer, inclusive, uma joint venture para isso, para juntar nossos médicos para estudo de genômica, de testes que podem te dar a previsibilidade de doenças e como você trata a saúde para elas não acontecerem ou diminuírem os efeitos. Esse teste hoje é super caro, eles são importados, alguns poucos são desenvolvidos aqui no Brasil, mas ainda assim muito caros, os planos de saúde nem cobrem, mas se a gente conseguisse comprovar que se você faz um bom diagnóstico, uma boa coordenação da saúde, você reduz o custo de medicação ou de internação, você consegue fazer essa troca, né, de polo econômico. Então, essa é a nossa forma de pensar, é basicamente ecossistema e coordenação de saúde, e o acesso vem pela redução do custo. E aí você acessa toda a população que consegue ter o mesmo SUS, né? Você consegue oferecer para o SUS coisas com muito mais qualidade econômica, além de técnica. Sim. Isso que eu acho fantástico do ESG, por ser uma abordagem, como você mesmo colocou, né, que é uma abordagem econômica. E o ESG, por ter essa abordagem, você acaba jogando luz
a uma série de questões do próprio negócio, né? E cria modelos mais eficientes, né? Eu acho que é muito isso que o ESG traz, e aqui estamos com alguns bons exemplos, né, de como que você gera um impacto positivo e aumenta a eficiência do próprio negócio. Agora, estamos chegando ao fim do nosso painel, temos aqui mais 2 minutos, Guinter me avisa aqui, e eu queria pedir umas palavras finais de vocês sobre a responsabilidade social das empresas. Penélope, por favor. Eu acho que as palavras finais aqui eu vou falar um pouco de quando a gente fez a junção com a Avon, né? E a gente tinha uma ambição, nós temos a ambição não de construir um maior grupo de beleza, né, do mundo, mas ser a maior empresa de beleza para o mundo. Então, o social, eu acho que daqui para frente a gente tem muitos passos para poder avançar, sobretudo nessa agenda de cuidado com as pessoas, e as empresas ela têm um papel fundamental nisso. Legal, legal. Gustavo? Acho que eu vou pegar um pouco do que a Andrea falou recentemente, e acho que os problemas estruturais que existem no Brasil, né? Tá me ouvindo? Tá. Os problemas estruturais que existem no Brasil não é uma pessoa, uma empresa, 2 empresas que vão resolver, né? Quando essas empresas se unem todas e elas conseguem fazer alguma coisa que, quando 1 mais 1 é igual a 11, né? E o iFood tem muito essa cabeça, né? Por exemplo, a gente tem um movimento tech que a gente está lançando agora, que é para tentar resolver esse problema do apagão de tecnologia no país e criando um funil enorme de inclusão nesse mercado, né? A gente está se juntando com a Vetex, com a XP, com a Fundação Behring, com a Accenture e várias outras empresas, são mais de 60 empresas, para olhar e falar, ao invés de cada um investir aí no desenvolvimento de pessoas aí programadoras, vamos todo mundo aqui, a gente cria uma API de investimento social em tecnologia, a gente fez a mesma coisa com Todos à Mesa, que a gente já destinou mais de 2.400.000 toneladas de alimentos que eventualmente iam ser desperdiçados de pequenos supermercados, grandes redes varejistas, etc. Então, assim, o Brasil, ele precisa abrir cada vez mais o olho para olhar e falar, cara, individualmente, o que a gente vai fazer? Sair daquele negócio que ESG é jogada de marketing e entrar no modo que ESG é coletivo, vamos fazer nosso papel. O governo sozinho não tem condição de resolver na velocidade que a gente espera que esses problemas sociais se resolvam, né? Então, como é que a gente une forças, une rápido, e 1 mais 1 vira 11, e a gente consegue dar uma outra potência para isso, né? Ainda algumas empresas, elas têm a cabeça mais ultrapassada. Quando a gente foi bater na porta, ela falou, eu posso falar que esse programa é meu? Não, não é seu, ele é nosso, é um programa de várias pessoas. Então tô fora. Putz, entendi, tá bom, ainda bem que você tá fora. Mas a gente quer construir esse modelo onde essas informações são compartilhadas, o benefício, tudo é compartilhado. Então, quanto mais as empresas se abrirem para isso, mais rápido a gente vai resolver esses problemas, e o Brasil vai deixar de ser o país do futuro, vai ser o país do presente. Sem dúvida. Andréa, por favor. Eu concordo com a sua visão, eu tenho uma visão muito parecida. A gente deixou de ver concorrentes. Primeiro que a gente aprendeu, já antes da pandemia, com o avanço tecnológico, que você não concorre com o seu concorrente, né? Você concorre com qualquer outra empresa no mundo que pode simplesmente mudar o modelo de negócio e afetar o seu. Então, a visão de concorrente, ela se pulverizou, ela não existe mais. Não existe mais uma competição, isso não faz nenhum sentido, nem no mundo empresarial faz mais. Você tem que trabalhar em integração, em trazer o que cada um tem de bom. Tem coisas que faz sentido trabalhar junto, né, que é o caso de ações sociais, de filantropia, de compartilhamento de conhecimento, de impacto social. E tem situações que você tem mesmo seu segredo industrial, sua patente, você quer manter aquilo em segredo, você não tem essa obrigação. Aí sim você vai competir por inteligência, competir por quem vai ser melhor, e não um destruindo o outro, né? Então não faz mais sentido para nós no Fleury, é o modo como eu pessoalmente penso também, a gente querer que os problemas sociais se resolvam sozinhos, como você disse, eu concordei totalmente, eles não vão se resolver. E a empresa tem essa capacidade de integrar, assim como a escola, né, assim como o governo, a gente também tem esse poder de integrar. Então, vamos juntar as cabeças para resolver os problemas. E se a gente for esperto o suficiente, a gente aprende com aquilo e faz o nosso negócio antes do concorrente, né? Aí sim é uma competição saudável. Legal, legal. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso painel, foi muito bom. Gostaria de agradecer a Andréa, o Gustavo e a Penélope.
Seguimos aqui no ESG Summit, o próximo painel, Equidade Racial e a pauta ESG, imperdível. Até a próxima.